Você vai sair daqui nessa aula debaixo de uma unção nova hoje, irmão. Eu creio que o Senhor quer nos dar uma unção para que nós rompamos alguns limites que estão em nós mesmos. Quantos têm enfrentado alguns limites em você mesmo? Chega a hora de quebrar isso em mim, em você. Amém? Dá uma sacudida no seu irmão e fala: hoje a unção vai quebrar algumas correntes aí, alguns jugos. O Salmo 23 é um salmo muito conhecido. E você pode dividir ele em duas partes. A primeira parte você tem a unção da ovelha. A segunda parte você tem a unção do filho. Ele começa dizendo assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Aí ele diz assim: deitar-me faz em verdes pastos, leva-me para junto das águas guia-me pelas veredas Tudo isso é conversa de ovelha. Isso é a dimensão de quem ainda está na alma. A ovelha é um animal. Você percebe que depois do vale da sombra da morte e da vara e do cajado, a conversa dele muda. Ele diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado ainda é ovelha. Aí ele muda a dimensão. Ele fala assim: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Aí não é ovelha mais, aí já entrou na unção de filho. Começou como ovelha, mas terminou como filho. Começou no átrio e terminou no santo lugar e no santíssimo lugar. Essa é a jornada que nós estamos. Você pode levantar a mão e dizer: receba essa palavra? Fala assim para o irmão que está ao seu lado: você começa comendo grama, meu irmão, mas termina na mesa do rei, na sala de banquete. E eu declaro um povo aqui alimentado na sala de banquete, em nome de Jesus. No começo da nossa caminhada, amados, a gente come grama, mas depois a gente senta na mesa do rei. Mas não é que comer grama, nesse aspecto, é algo ruim, não. A ovelha é um animal, o filho é um ser humano. Quando você ainda tem o governo da alma na sua vida, você precisa conhecer o Senhor como seu pastor, porque Ele vai cuidar de você nesse período. Tem recursos para quem vive na alma, viu? Vocês não gostaram não, irmãos? Só eu com a minha alma aqui. Vou falar de novo. Tem socorro para quem vive na alma. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Então esse início, quando a gente está ainda sob o governo da alma. Pastor, o que significa governo da alma? Significa que o que você pensa é mais forte do que o que você crê ainda nas suas atitudes. O governo da alma significa que o seu emocional guia mais você nas suas decisões do que sua fé. Isso é o governo da alma. Você crê, mas ainda não consegue andar nesse crer, ter ações de fé. Você até crê, porque a palavra entra no seu coração, você aceita a palavra, mas você não consegue ainda alinhar a sua alma com o seu espírito. Entendeu? É quando você ainda está no governo da alma. Agora, esse não é o chamado de Deus para a nossa vida, irmãos. O nosso chamado é que nós estejamos no governo do Espírito, e a nossa alma em sujeição. Nós somos espírito, alma e corpo. Nós somos seres tridimensionais. O corpo te dá a dimensão física das coisas. O espírito te dá a dimensão espiritual das coisas. E a alma
é onde está o seu intelecto, a alma onde está a sua vontade, suas emoções, tudo está na dimensão da alma. A alma é o que você pensa, o que você sente, o que você deseja. É na alma que você é programado nas suas decisões. Aí você fala assim: pastor, mas por que é tão importante entender isso? É importante, irmão, porque se a sua alma não for curada, se a sua alma não for restaurada, Paulo disse: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então a alma é onde está a sua mente. Gente, essa palavra hoje é tão importante, porque muitas vezes nós não conseguimos avançar por não compreender o que é espírito e o que é alma, e como funcionam essas coisas em nós. Hebreus capítulo 4 diz que a palavra de Deus penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Olha, a palavra penetra até o ponto de dividir. Então são duas coisas distintas. Alma é uma coisa, espírito é outra coisa. Quando você creu no Evangelho, não foi sua alma que foi vivificada, foi o seu espírito. Sua alma, ela está sendo vivificada, ela está sendo curada, ela está sendo restaurada. Por isso Paulo disse em Romanos 12: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Agora, quando o que Deus faz no meu espírito encontra uma barreira no que eu penso, no que eu sinto, no que eu quero, você tem um conflito muito grande, você tem um curto-circuito muito grande, você tem uma guerra interior muito grande, porque na sua fé você está preparado pela palavra que Deus te diz, amém? Mas sua mente não deixa você caminhar no negócio. Suas emoções estão programadas com o medo, com a incredulidade. Suas emoções estão programadas com amargura, com carências não supridas, com situações as mais diversas. Essa questão de alma, irmãos, nós não temos ideia ainda quão poderosa é a nossa alma no nosso caminhar, e como ela é importante na vida espiritual, porque uma alma curada, ela auxilia o espírito. A apóstola Ana Mendes, ela ensina algo muito interessante. Ela diz assim: a função da alma, olha para mim, é ler o espírito, interpretar o espírito e expressar o espírito. Devia estar anotando isso agora. Vou repetir: a função da alma é ler o espírito, interpretar o espírito e expressar o espírito. O espírito não lê por si só, ele não se interpreta por si só. Eu preciso da alma para interpretar o meu espírito. Agora, presta atenção nisso, olha para mim, quando a leitura da minha alma não é correta, como eu posso decidir em fé o que Deus falou comigo? Você na experiência já está experimentando essa luta que eu estou falando aqui? Quem já tem experimentado essa luta aqui? Levanta a mão, deixa eu ver. Todo cristão que começa uma jornada espiritual, ele começa a enfrentar a luta do espírito com a alma, né? E quando você ainda está sob o governo da alma, ou seja, aqui dentro você crê, mas aqui fora não expressa, não manifesta com atitudes equivalentes, então o Senhor te diz: vai para o Salmo 23. E qual é a primeira lição para o crente almático? Qual é a primeira lição? Ninguém gosta de ser chamado de crente almático, mas irmãos, eu vou falar de mim, aí você põe a carapuça onde servir para você. Eu tenho muitas áreas da minha vida que ainda estão sob o governo da alma. Esse que vos fala. Tem muitas áreas da minha vida ainda que eu ainda estou na guerra. Já outras áreas da minha vida que o meu espírito já sobrepujou, está lá na frente, andou, rasgou a carne, manifestou. Já tem outras áreas que eu já sei o que Deus falou, a oração em língua já construiu a fé dentro de mim, mas eu ainda encontro muita resistência em mim mesmo para entrar naquilo que Deus já falou comigo, que eu já sei porque sei que é a palavra de Deus. Então, o entendimento disso é muito importante, porque quando você consegue vencer sua alma, você avança no espírito. Crente maduro é o crente que vence a si mesmo, que tem domínio próprio. A verdadeira liderança não é sobre pessoas em primeiro lugar, é sobre si próprio.
Porque liderar não é comandar as pessoas em primeiro lugar, não é dominar as pessoas. Liderar é influenciar as pessoas dentro da conquista do Espírito que você já tem. Vou repetir isso. Liderar não é mandar em pessoas, faz isso, faz aquilo. Isso não é liderar, irmão. Liderar é inspirar as pessoas pela vida de Deus operante em você, no nível em que elas decidem seguir você. Não porque você tem um comando sobre elas, ainda que isso muitas vezes é importante, mas porque você se submete pela influência. Levanta a sua mão e diga: eu recebo essa palavra. Eu declaro que você vai ter uma verdadeira liderança na obra de Deus, em nome de Jesus. Sacode o seu irmão e fala para ele: você não é mais líder dos outros do que é líder de si mesmo. Olha bem no olho dele, sacode ele, fala: você não é mais líder dos outros do que é líder de si mesmo. Joga as duas mãos bem alto e fala comigo: quem lidera a si mesmo, lidera os outros. Quem não lidera a si mesmo, não tem autoridade. Mais forte, terá no máximo autoritarismo. Deus não quer te dar autoritarismo, Deus quer te dar autoridade. Quem não tem liderança tem autoritarismo. As pessoas não devem seguir você porque têm que seguir você. As pessoas devem seguir você porque querem seguir você. Vou falar de novo. As pessoas não têm que seguir você porque têm que seguir você. As pessoas devem seguir você porque querem seguir você. Irmãos, não tem nada pior do que liderar um grupo que não quer estar com você. Não tem nada mais desconfortante do que ministrar para pessoas em que você está falando com elas e o olhinho não está brilhando. Elas não têm um link espiritual com você, elas não te reconhecem, elas não querem a sua influência. Então é muito sério essa questão de vencer a si próprio, no quebrantamento da carne, na mudança de mente, na transformação da alma, para que a maturidade do Espírito se estabeleça e nasça na tua vida uma verdadeira liderança. E você entra no seu chamado, você começa a frutificar no Espírito. E aí você não será alguém cheio de títulos e por causa dos títulos obedecido, não. Você será uma árvore frutífera, cheia de gente debaixo da sua sombra, comendo o seu fruto em nome de Jesus. Bate o pé no chão, dá uma glória a Deus bem forte. Fala para o irmão que está ao seu lado, fala assim: a religião te dá títulos, mas Deus te faz uma árvore frutífera. Sacode o seu irmão, fala: a religião te dá títulos, mas Deus te dá uma unção e uma influência e um manto. E eu declaro cada um aqui debaixo de um manto do Espírito Santo. Essa não é uma igreja de membros, essa é uma igreja de reis e sacerdotes. Pastor, eu quero essa liderança. Quantos querem essa liderança sobre a sua vida? Então você precisa aprender como vencer sua alma. Você precisa aprender como dormir na tempestade. Muitas vezes nós queremos aprender a pregar, dirigir louvor, e não entendemos. Deus, eu queria estar com aquele microfone na mão, por que eu estou passando essa luta na minha vida? Aí Ele te responde: porque é esse tipo de pregador que eu vou fazer você. Eu não vou fazer você um pregador de homilética e oratória. Eu vou fazer de você um pregador que transmite a vida do meu espírito. Não é alguém que tem uma teologia apenas, é alguém que tem uma vida espiritual. Irmão, você tem que passar do nível em que você corre atrás de grandes pregadores e entre no nível em que você corre atrás de quem tem vida. Para de correr atrás de grandes pregadores, irmão. Descubra pessoas que têm fruto e comece a comer desse fruto. Porque dentro do fruto, eu não vou entrar nisso agora, senão eu vou perder aqui o ponto. Então, a questão da alma, o entendimento da alma é muito importante.
Aí você pergunta assim: pastor, então como é que nós vencemos esse negócio? Como eu posso vencer minha mente? Se ela ainda está tão programada com o sistema religioso, o sistema babilônico. Como que eu posso vencer essas emoções, pastor, que eu não quero sentir a coisa, mas eu sinto. Não quero sentir amargura, mas se alguém me ofende, ofendido eu estou. E ofendido eu fico. Tem umas pessoas que eles têm uma capacidade de se ofender incrível. Você não pode tocar neles que eles se ofendem. E eles não querem ser assim, mas a raiva, a ira, o ódio, a amargura, o ressentimento está ali. E quando eles olham para a pessoa que ofendeu, o que eles sentem é aversão, não conseguem abraçar, não conseguem perdoar. Até querem, mas não conseguem. Como eu posso sair da dimensão em que os remédios ainda suprem o meu corpo e entro na dimensão de que Jesus é o meu médico? Então existe uma vida espiritual para nós desfrutar. E eu estou aqui como um profeta de Deus para te dizer: Deus ainda continua enviando os seus corvos, meu irmão. Deus ainda continua alimentando os seus profetas. Deus ainda continua rasgando o céu e mandando anjos trazer suprimento nas nossas casas. Deus continua o mesmo. Deus é Deus no céu e é Deus na terra. Deus cura o enfermo, levanta o paralítico e ressuscita o morto. Abre o olho do cego, abre o ouvido do surdo. Ele é Deus. Mas Ele não vai se tornar carnal para andar conosco. Nós é que temos que nos tornar espirituais para andar com Ele. Ele diz: eu sou o Senhor e não mudo. Eu não vou mudar para entrar na sua carne. É você que tem que sair da carne e entrar no meu espírito. Quando é que você vai crer que já está curado? Quando parar de doer, pastor. Quando parar de doer, você não precisa crer mais, irmão. Quando eu for lá no médico, e o médico dizer: olha, sumiu tudo, você não tem mais nada. Aí eu vou crer que eu estou curado, pastor, e vou dar um testemunho na igreja. Aí é fácil crer, irmão. Qualquer um crê assim. Eu quero ver crer quando o seu corpo está fazendo profecias terríveis. E você levanta as suas mãos e diz: Jesus, Tu és o médico dos médicos. E eu te dou graças, porque no Teu nome eu já estou curado. Eu sou sarado. Você precisa romper essa casca que programou sua mente de maneira errada. Ah, então eu vou jogar o remédio fora. Não estou mandando ninguém que jogar remédio fora. Estou dizendo que tem outra dimensão para você viver. Eu declaro todo mundo nessa nova dimensão. Levanta a mão e diga: eu recebo essa palavra. Fala bem forte comigo. Salmo 23 começa: em pastos verdejantes, mais forte, águas tranquilas. Mas ele termina na mesa do Senhor e na casa do Senhor. Ou seja, da dimensão de ovelha você entra na dimensão de filho. Da dimensão da alma você entra na dimensão do espírito. Você começa pastando, mas termina na mesa do rei. Agora, esse pastar é muito importante, porque fala daquela comida que vai absorver a carne e te levar para uma vida espiritual autêntica. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, olha para mim. Tudo na tua vida tem que refletir o Espírito, senão está errado. Você é um espelho do céu, ou você é um espelho da terra, meu irmão? Quantos querem ser espelho do céu? É muito difícil, né, irmãos? Quando assim, você já sabe que Deus falou com você.
mas o emocional fala mais forte. A rebeldia da nossa carne grita mais alto. Muito difícil. E saber que essa vitória que vai rasgar tudo na nossa vida e trazer os milagres. E é algo tão simples, tão perto. A alma e o espírito, olha para mim, elas são tão próximas um do outro, que só a palavra de Deus para separar, mas na nossa experiência parece tão longe. Na teologia é tão perto, mas na experiência é tão longe. Você está me entendendo? Você sabe que a alma e o espírito está aqui dentro. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal está aqui, pertinho. Meu espírito, meu intelecto. Mas na experiência, muitas vezes nós temos uma jornada, irmãos. Quem está entendendo? Deus está te colocando numa experiência espiritual. Olha para mim. Deus está te pondo numa experiência espiritual. E é nessa experiência que vai brotar a autoridade de Deus na tua vida. A experiência de deixar de viver segundo o que você pensa, o que você sente, o que você deseja, e passar a viver por fé e não por vista. Vem aqui. Fala assim para o irmão que está ao seu lado. Alma e espírito, olha nos olhos dele. Olha nos olhos dele. Fala, estão tão pertinho, mas tão distante. Abraça com ele, dá uma sacudida assim. Fala, alma e espírito é grudado no outro, igual gêmea e clara. Mas para sair de um e entrar no outro. Israel foi 40 anos no deserto, irmão. Abraão foi 25 anos, Noé foi. Não porque seja difícil, irmãos, porque Deus não faz acepção de pessoas. É que nós somos muito endurecidos muitas vezes. E simples, nós nem sempre somos simples para confiar no que Ele nos diz. Muitas vezes nós estamos dentro de verdadeiras fortalezas mentais. E de todo jeito que você anda, você bate nas fortalezas da sua própria mente. Mas eu estou aqui como um profeta de Deus para dizer: há um vigor do Espírito para fluir na nossa vida. Vou dizer novamente, há um vigor do Espírito. Porque a vida da alma, ela engana, ela escraviza. Ela produz algo passageiro. E a vida do Espírito produz algo eterno, constante. Deixa eu te dar um exemplo, olha para mim. Quem é casado aqui, dá uma glória a Deus bem forte. Como é que o seu casamento vai ser curado? É na alma ou no Espírito? No Espírito, irmão. Na alma é um argumento de que um pensa e o outro pensa. O que um quer e o outro quer. O que um acha e o outro acha. Isso é discórdia, isso é carne. Mas no Espírito, você não gravita em torno da esposa, nem a esposa gravita em torno do marido. No Espírito, você gravita em torno de Cristo. Então o que eu penso cai por terra, o que ela cai por terra, é o que Cristo pensa que entra. Você tem força para mudar no casamento. Porque não é o que eu penso, o que ela pensa, é o que Cristo pensa. Então o casamento sara. Estou dando um exemplo, você entendeu o que eu estou falando na prática. Já viu que muitas vezes você, como esposa e marido, vocês nunca chegam num ponto em certos assuntos? Alma. Já tem 5 anos que eu estou tentando convencer ela, pastor. E muitas vezes 5 anos passam, ela não se convence, porque ela é um ser humano. Agora, quando os dois entram, levanta a mão bem alta, fala assim: a verdadeira unidade não está nos argumentos,
Mais forte, a verdadeira unidade está em eu e você nos unirmos a Cristo. É nele que nós somos um. Irmãos, eu declaro aqui um povo unido, não numa doutrina, mas unido em Cristo. Você quer ver essa reunião virar carne pura? É a gente começar a discutir uma doutrina aqui polêmica. Jesus volta antes, no meio ou no final da tribulação? Vamos ficar aqui 3 horas. Qual é o termo correto? É o batismo no Espírito Santo? É o enchimento com o Espírito Santo? Ou é a plenitude do Espírito Santo? Pronto, entramos no campo da teologia, dos argumentos, perdemos a vida do Espírito. E muitos de nós ficamos anos questionando esse tipo de coisa. Qual é o tamanho do cabelo da mulher? A mulher usa calça ou não usa calça? Bateria é de Deus ou não é de Deus? E a igreja muitos anos ficou por anos nisso, irmãos. Ao invés de deixar a alma de lado e mergulhar no Espírito de Deus. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Esse grupo reunido aqui hoje não tinha chance nenhuma de dar certo se não fosse a vida do Espírito. Se eu começar a colocar o microfone na boca de cada um, de que igreja você é, conta a sua história, como é que é, qual a sua doutrina, em que é que você acreditava, o que você fazia, vocês vão pirar, porque está aqui agora, esse pequeno grupo aqui. Aqui tem gente que foi da Assembleia de Deus, aqui tem gente que foi da Videira, aqui tem gente que foi batista, aqui tem gente que foi presbiteriano. Meu filho, aqui a gente já tem muito assunto para brigar um ano. E depois cada um monta seu ministério. Não, esse tempo passou na nossa vida. Fala assim para o irmão que está ao seu lado: nessa dimensão aí a gente não cresce não, irmão, a gente briga, a gente divide. Vira alguém, chama alguém pelo nome aí e diga: divisão acabou nesse lugar. O que existe agora é um organismo crescendo, 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 em nome de Jesus. Então, se você quer desenvolver-se no Espírito, olha para mim, e usufruir das promessas de Deus, usufruir da verdade, da palavra, viver em Cristo, você precisa conquistar a sua própria alma. Confia em mim quando eu te digo isso. Esse é o ponto. Qual é o primeiro princípio? O Senhor é o meu pastor. Graças a Deus. Tem tanta alma na minha vida, mas eu tenho um pastor, e Ele cuida de mim. Ele me guarda do lobo, Ele me guarda do urso, Ele me guarda dos leões, Ele me protege. Eu tenho um pastor, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Eu quero te dar uma palavra, olha para mim. O seu pastor tem nome, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Aprenda a desenvolver um relacionamento direto com Jesus, irmão, sem a interferência de ninguém. Conheça Ele, aprenda a ouvir a voz dEle. E qual é a primeira coisa que Ele fará com você? Deitar-me faz, leva-me para junto às águas de descanso. Primeira lição para a vida do Espírito não é fazer, é não fazer. Você pensa assim: agora eu vou andar no Espírito, eu descobri a visão, aleluia, eu vou fazer muita coisa para Deus. E aí você começa a ser desmontado pelo Espírito Santo, você começa a ser desativado.
Você pensa assim, agora eu vou fazer. Aí o Espírito Santo fala, você não está entendendo nada. Primeiro eu tenho que te ensinar a descansar, rapaz. Primeira lição da vida espiritual é que o Espírito, ele repousa em tudo que já está feito. Aleluia! A gente recebe uma visão e a gente quer entrar nela e fazer. A primeira lição não é fazer. Fala assim para o irmão que está ao seu lado, mas sacode ele, fala fora. Primeira lição da vida no Espírito, irmão, é deitar em verdes pastos, descansar em águas tranquilas. Gente, eu comecei a orar em línguas, eu comecei a parar, eu nem estou me conhecendo mais. Quem experimentou isso? Deixa eu ver quem experimentou. É ou não é? Não, depois que eu comecei a orar, o que aconteceu comigo? Porque eu era dinâmico, eu sabia responder, eu sabia pregar, eu sabia dirigir o louvor, eu sabia aconselhar, eu sabia fazer negócios, eu sabia pastorear. Nossa, mas eu sabia fazer isso na igreja, tinha tantas ideias, mas agora sumiram as ideias. Não sei nem pastorear mais. Irmão, vocês estão olhando para um cara que não sabe pastorear essa igreja aqui. Você acha que eu sei pastorear essa igreja? Eu não sei. Antes eu sabia. Como eu sabia, ou melhor, eu pensava que sabia, e fazia as campanhas, e as células, e fazia. Uma vez eu peguei um carro, fizemos uma campanha, fui com o carro para a rua, anunciar grande campanha, eu dirigindo o carro, o som na rua. Você consegue me imaginar dentro de um carro fazendo uma campanha, Luciano? Eu não estou dizendo que é errado quem faz isso, irmãos, mas a gente sai de alguns lugares, a gente muda de planeta. Quem mudou de planeta aqui? Eu não estou no planeta que eu estava. Você sabia que o universo tem bilhões de galáxias? Por que eu vou ficar morando no mesmo planeta o tempo todo? E eu já estou pegando a nave espacial, irmãos, indo para outro planeta. Discerna no Espírito que eu estou falando. Por isso, aqui em Isaías capítulo 28, abre lá sua Bíblia. Diz aqui no versículo 10. Isaías 28. Eu sinto como é que eu vou chamar isso? Uma fé para dizer para vocês assim: a cura que você precisa para o seu casamento está no Espírito, para o seu corpo, para as suas finanças. Irmãos, existe uma maneira carnal de ganhar dinheiro, mas existe uma maneira espiritual de viver na providência de Deus. Existem duas maneiras de viver em tudo. Eu declaro que você vai crescer nas coisas do Espírito. Posso ouvir um glória a Deus bem forte? Quem está cansado da alma, faz eu. Isaías 28, verso 10. Olha como a vida espiritual funciona. Porque é preceito sobre preceito. Ele vai te ensinar agora a deitar em verdes pastos. Preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. É assim que a vida espiritual funciona em você. Levanta a mão bem alta, fala assim: é preceito sobre preceito. Todo mundo, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali.
Ou seja, Ele te dá uma palavra, sobre aquela palavra Ele te dá outra, Ele vem te dar outra revelação, outro entendimento. Ele entra numa comunhão com você, instrui você numa área, Ele vai construindo, estruturando o seu espírito com a palavra, amém? Agora, como isso funciona no espírito? Capítulo 28, verso 11. Pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo. Faz a conexão do verso 10 do verso 11 para você ver. Olha que interessante. Porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este. Então você percebe que a oração em línguas é que ativa o entendimento revelado. Quanto mais você fala em línguas, mais você fala os mistérios que te darão poder para conquistar a sua alma e vencer a si mesmo. Tem pessoas que estão debaixo de um teto de carne em determinadas áreas da vida delas. E tem pessoas que já ultrapassaram esse teto de carne. Aqui elas experimentam uma dimensão, aqui elas experimentam outra dimensão. Aqui o eu comanda, aqui Cristo comanda. Aqui é natural, aqui é espiritual. Aqui é terreno, aqui é celestial. Então você precisa falar esses mistérios para que a palavra seja estruturada no seu espírito. Olha, meu irmão, entra em disciplina na oração em línguas. Começa a se disciplinar nisso. Pastor, mas você não está falando de descanso? Estou entendendo. Olha o que ele diz, capítulo 28, verso 10. Porque é preceito sobre preceito, preceito mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, pouco aqui, um pouco ali. Pelo que lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo. Verso 12. Ao qual ele disse: este é o descanso, e este é o refrigério. Mas não quiseram ouvir. Está aqui na palavra. Esse é o descanso. Quando você fala os mistérios, Deus está abrindo os passos verdejantes na tua frente, para você descansar nele. Então, irmão, aprenda a liberar o descanso falando em línguas. Deixa eu te dar uma palavra, olha para mim. Sai da teoria e entra na experiência desse negócio. Derruba o irmão da cadeira e falei para ele assim: está na hora de comer essa comida, chega da receita, meu filho. Quantos podem levantar a mão e dizer: eu recebo essa palavra em nome de Jesus? Faz assim comigo: quando mais eu oro em línguas, hora após hora. Faz assim com a mão, hora após hora. Agora põe a mão na boca. Mais os mistérios são liberados. Mais forte, que de cada mistério revelado pelo Espírito trará descanso para a minha alma. Orar em línguas é entrar num caminho de descanso no Espírito. Deitar-me faz em verdes pastos. Essa é a primeira lição da vida no Espírito. Na escola de Jesus, essa é a primeira lição. Ó, vai começar a escola de Jesus. Deita aí, meu filho. Senhor, mas deita. Você não sabe de nada. Eu estou aqui há 1 bilhão de anos atrás e estive aqui antes disso o tempo todo. Cala a boca.
Eu sei como curar esse seu corpo. Eu sei como resolver o problema do seu casamento. Eu sei como prosperar o seu ministro. Eu sei. Deita. Tá bom, Senhor. Deitar me faz. Nossa, irmãos. É difícil porque você olha para o lado, tem um monte de gente fazendo. Você olha para o outro, tem uma turma fazendo. Porque o segredo de Babilônia é fazer. Mas o nome do nosso Deus não é eu farei, o nome dele é eu sou. Ele te para que você deixe de fazer e passe a se tornar. Irmão, você vai se tornar. E quando você é, e as coisas acontecem, porque você é nele. Tudo que você faz que não é fruto que você é passageiro. Mas tudo que você faz que é fruto do seu caráter em Cristo, no Espírito, é uma fonte que jorra e não para mais nunca. E o melhor, não vou falar isso não. Às vezes eu preciso me segurar. Quem quer aprender a andar no Espírito, dá um grito de vitória. Tem que deitar. Deitar me faz. Pastor, então amanhã eu não vou trabalhar. Não faço mais nada. Não é isso. Eu não vou agora. Não. Deitar é uma condição do coração. Você vai se aquietando por dentro. Claro que com o passar do tempo, muita atividade e muito ativismo serão substituídos pelas realizações do Espírito. Mas isso é com o tempo. Muita coisa que você está fazendo hoje, você não vai fazer nunca mais na sua vida. Algumas delas você vai ter até vergonha de dizer que faz. E estou falando de coisas boas que você faz. Não estou falando só de coisas ruins. Eu fiz muita coisa boa que eu não faço mais. Porque era alma pura. A alma pura. A alma pura. Tudo gerado aqui, ó. Na mente. No carisma. Aí você começa a andar no Espírito e o Senhor faz assim, vamos parar agora, para. É muito difícil isso, irmão. Principalmente quando você estava assim a 200 por hora. E Ele não quer que você volte a 20 por hora, Ele quer que você fique a 0 por hora. Para depois você ganhar outra velocidade. E talvez no futuro você vai até trabalhar muito mais do que você já trabalhou. Jesus trabalhava muito. Muitas vezes Jesus trabalhava de sol a sol. Mas Ele dizia, eu não faço nada que eu não vejo o meu Pai fazer. O que eu vejo meu Pai fazer é o que eu faço. Eu não invento nada. Nada que eu falo é de mim mesmo. Eu falo o que eu ouço. Então não é que você não vai fazer mais, irmão. Você vai reaprender a viver nessa terra. Dá uma glória a Deus bem forte. Então como é que você vai reaprender se o Senhor não desativar essa... Olha aqui do capítulo 29, todo mundo. Isaías 29, 13. Quem vai orar mais em línguas aqui, dá glória a Deus. Levanta as suas duas mãos comigo e diz assim, deitar me faz.
Olha, sua alma vai gritar muito para dormir. Você já viu aqueles meninos que não querem dormir, mas tem que dormir? O que o pai faz? Põe para dormir. Nossa, Deus acabou de responder algumas crises aqui agora. Eu não sei o que está acontecendo comigo, pastor. Agora você sabe. Você não sabia. Deus está desativando sua alma para reprogramar ela não mais na carne, mas no espírito. Não é errado ser um empresário, mas é errado um cristão ser um empresário carnal, mentiroso, caloteiro, igual todo mundo. Você precisa repreender ser empresário. Não é errado ser um pastor, mas é errado ser um pastor que opera apenas na força do dom e do carisma, e de uma estrutura, de uma organização. Deus te chama para ser um pastor que opera na unção, onde um rio flui e faz a obra. Não é errado talvez o que você está fazendo, irmão. O errado talvez é do lugar que você está fazendo. Em que posição você está fazendo? No espírito ou na carne? Você está gerando um Ismael ou você está gerando um Isaac? Esse é o ponto. Na carne a gente gera Ismael, mas no espírito a gente gera a promessa de Deus. Bate o pé no chão, dá uma glória a Deus bem forte. Então sacode o seu irmão e fala: tem que deitar, meu filho, tem que deitar. Nossa, irmãos, é muito doido isso que vocês estão ouvindo aqui agora, porque muita gente não vai te entender. Porque cara, agora só fica orando. Tem 3 anos que vou na casa dele, só pego ele dentro do quarto. O que aconteceu com ele, meu Deus? Ficou doido, fulano ficou doido. Fica falando aquelas línguas lá o dia inteiro. Jesus ficou 30 anos quieto. Jesus ficou 30 anos quieto. Ele estava tão acostumado a estar quieto que quando chegou o momento, Maria falou: acabou o vinho, a mulher que tenho contigo não é chegada a minha hora. É brincadeira essa. Ficou quieto. Deixa eu te dar uma palavra profética. Se você aprender a esperar no Espírito, o que Deus fará na tua vida depois. Deus é poderoso para fazer em poucos meses o que você plantou no Espírito durante 5, 6, 7 anos. Você não está perdendo seu tempo, você está investindo seu tempo no eterno. Não tenha medo de se lançar no Espírito. Deus não te chamou para tocar uma década, Deus te chamou para tocar gerações. Deus não te chamou para influenciar uma família, um bairro, 3, 4. Deus te chamou para tocar uma nação e as nações. Mas Deus tem que estruturar você no Espírito, querido. Te ensinar a perdoar, te ensinar a crer, te ensinar a dar outra face, te ensinar a andar a segunda milha, te ensinar a andar no sobrenatural. Senão nós vamos continuar produzindo um povo imaturo e natural. Salvos, mas imaturos e naturais. Que as coisas do Espírito são grego para eles. Já tentou falar das coisas do Espírito para alguém que está na carne? Você está falando grego. Ele não entende. É como a oração em língua. A minha mente não está entendendo nada. É uma outra frequência. É outra dimensão. O Éber está de fora disso. Graças a Deus. Porque o meu problema
sou eu. Eu sou o meu problema. Quem está recebendo essa palavra? Olha o que diz aqui em Isaías 29, verso 13. O Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens. Complete aí para mim, igreja. Olha que interessante. Mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Eu não quero ser um pastor assim mais. Eu não quero ser um crente assim mais, que faz as coisas só que eu aprendi maquinalmente. O mundo vive pelas regras. A igreja vive pela união com Jesus. E nessa união há uma dependência onde as regras desaparecem. E você é guiado todo dia. O mundo depende do que vê, você depende do que ouve no seu espírito. O mundo é tangível fisicamente, você não, você é espiritual. Você se move no invisível, e você traz o invisível para a terra, e o reino de Deus se manifesta na sua vida. Então, é aí que nós estamos indo. Dá glória a Deus, igreja. Fala forte comigo. Primeira lição. As mãos levantadas, diga: deitar-me faz em verdes pastos. Mais forte: guia-me mansamente. Fala para o teu irmão: não adianta correr, não corre que ele não funciona. Não corre. Fala para o teu irmão: não corre. É mansamente. O Senhor, irmãos, Ele tem um andar tranquilo. Nós temos uma geração para viver, Ele tem a eternidade. Deus não está com pressa de nada. Vocês perderam um bom momento de bater o pé no chão, fazer alguma coisa aí, porque nós somos apressados. Deus, calma, filho. Deus, mas está morrendo. Calma, eu ressuscito depois. Deus, calma, eu quero curtir você. Eu tenho a eternidade. Você que é importante para mim. Que pressa nada. Vamos ficar nós dois aqui hoje. E você nem sabe que aquele período ali que você está com Ele vai mudar tudo na tua vida. Essa foi uma das lições que Deus deu para Jó, quando Deus aparece num redemoinho e começa a conversar com Jó. E Deus fala assim sobre um animal que Deus usou para falar de si próprio. Deus usou um animal para se comparar com aquele animal. E disse: olha, quando o Jordão transborda, ele não se apressa, fica tranquilo, ri do brandir da lança. Então existe um caminhar manso. Quem recebe essa palavra? Então abraça o seu irmão e fala assim: Ele te guia mansamente, irmão. Não tem nada de correria nisso. Olha nos olhos dele, fala assim: é um pouquinho aqui, um pouquinho ali, regra sobre regra, regra e mais regra, um preceito, outro preceito. Ele vai te dando uma revelação. Tem hora que ele não fala nada, ele só fica desfrutando de você, curtindo você, né? Ele é o seu milagre. E outras pessoas receberam resposta aqui agora.
Ele é o seu milagre. Fica com Ele. Ele é o seu milagre. Mas eu tenho que... Não, para dele. Águas tranquilas. Ele tinha um amigo, muito amigo dele, né? Lázaro, né? Lázaro morreu, né? Lázaro está enfermo, né? Contaram para Jesus. Jesus demorou 4 dias para ir lá. Foi lá, chegou Lázaro. Vim te ver, rapaz, sai para fora. Então o seu milagre é Ele. Você não vai ser envergonhado, irmão, você vai ser honrado. Olha para mim, você que está entrando nessas águas, quem está entrando nessas águas aqui, dá glória a Deus. Você não será envergonhado, você será honrado. Então a primeira lição é descansar, andar mansamente. Primeira lição da escola é dar passos tranquilos. Sai da correria de Babilônia. E viva no descanso da Nova Jerusalém. E aí, os babilônios que estão buscando o que você encontrou vão te seguir. Eles vão vir atrás de você, vão bater na tua porta e vão dizer: eu quero o que está na tua vida. E você vai ouvir essa frase. Grava isso e põe data. Eles vão dizer: eu quero o que está na tua vida. O que é isso? Aí você vai dizer: primeira lição, descansar. Amém, amados? Levanta suas mãos ao Senhor, dá graças a Deus porque Ele é o seu pastor. Diga aí: Senhor, Tu és o meu pastor. Eu não quero apenas ser ovelha, eu quero entrar na dimensão do que eu sou, filho. Eu quero sair do governo da alma, Senhor. Me ensina a vencer minha alma, Pai. Fale em línguas um pouquinho com as mãos levantadas. Fale em outras línguas. Diga: Pai, me ensina, Senhor, a aceitar esse descansar. Me ensina a deitar, a ir para as águas tranquilas, Senhor. Senhor, ensina-me o que é a natureza de ovelha. Que aceita o cajado do pastor, chamado Espírito Santo. Decide, irmão, entrar nessas águas, entrar no descanso. Porque aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo. Aleluia! Aleluia! Deixa eu terminar te dizendo uma palavra, olha para mim. Quando você entra nessas águas, você deixa de transmitir tormento que opera na alma de muita gente, e você passa a transmitir paz. Quem olhar para você vai tocar num fruto do Espírito chamado paz. Amém? Acabou. Ficamos só no comecinho do Salmo 23. Ainda tem: guia-me pelas veredas da... Ainda tem: ainda que eu ande pelo vale. Aquele vale ali é a transição, viu? Tem que passar. Vale da sombra. Se o Senhor permitir, vamos falar o que é essa sombra da morte. Algumas coisas que Ele me ensinou.